Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, que é a Aline Lisboa, que vai falar um pouco para a gente vai conhecer um pouco sobre o Canomama. O que será o Canomama? Daqui a pouquinho a gente vai descobrir. E com isso, eu queria falar para vocês, para a gente começar aqui esse bate-papo falando, quando o câncer chega, ele não atravessa apenas o corpo. Ele atravessa a identidade, a autoestima e os vínculos. Mas em meio a essa travessia, muitas mulheres encontram algo poderoso, o coletivo. Hoje vamos falar sobre pertencimento, sobre força compartilhada e sobre como o movimento dentro e fora das águas pode transformar a saúde emocional e ajudar a muitos processos pelos quais essas mulheres hoje estão atravessando. E para isso, eu tenho aqui a Aline, que faz parte do Canomama, e eu queria que você, Aline, se apresentasse, né, que você olhasse para aquela câmera e se apresentasse. Quem é a Aline Lisboa para a nossa audiência? Oi, boa tarde. Marlene, muito obrigada pela oportunidade, né, de nos chamar para a gente bater esse papo aqui. Eu sou a Aline, sou bancária, sou sobrevivente do câncer de mama e exatamente por isso faço parte da Associação Canomama, né? Estou na associação desde 2022. Estou bem feliz de estar lá e é um prazer estar aqui e falar um pouco do nosso trabalho para você. Aline, para a gente começar esquentando aqui o nosso bate-papo, em que momento da sua jornada você percebeu que não precisava e talvez nem pudesse passar por isso sozinha? Eu acho que eu só percebi depois que eu entrei no Canomama. Porque nossa rede de apoio, né, após o diagnóstico, durante o tratamento, isso é muito importante, né? Família, amigos, né? Para a gente enfrentar, né, o desafio aí, o tratamento da doença. Mas só depois que eu cheguei no Canomama que eu vi aqueles olhares, né? Pessoas que mulheres que me entendiam só pelo olhar, sabe? Então, assim, é como as suas palavras iniciais, a identificação, o reconhecimento no grupo. Então, acho que naquele momento ali caiu a ficha de que realmente eu não precisava ter passado por tudo sozinha, né? Tinha como ter esse amparo, esse apoio ali para ajudar, né, nessa questão emocional, sim. E para as pessoas entenderem, o que é o Canomama? Certo. Eu vou até puxar um pouquinho aí as palavras que você falou no início. Você falou em movimento e você falou em travessia. E aí tem tudo a ver com a gente. Nós somos uma associação sem fins lucrativos de mulheres que tiveram câncer de mama e que remam juntas pela vida. E o que significa isso, né? É uma associação que promove, tá, a prática de atividade física para essas mulheres após o tratamento, né, como forma de promover saúde, porque a gente sabe que a atividade física ela vai prevenir ali a recidiva do câncer, vai ajudar a minimizar os efeitos colaterais do tratamento e da medicação que a gente toma, né? Então, assim, e claro, consequentemente, todos esses efeitos e esses benefícios, né, de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde, não somente física, mas também saúde emocional, saúde mental. Como o câncer atravessou a sua vida? O que mudou a partir do diagnóstico? Né? Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco isso, né? E até a sua chegada ao Canomama. Certo. Bom, o câncer chegou aos 35 anos, né? Tinha 35 anos de idade, sem histórico familiar. Então, realmente foi um susto para mim, para toda a família. Foi difícil, mas felizmente eu tive diagnóstico precoce, uma simples ecografia de rotina, que minha ginecologista pedia
conseguiu detectar bem pequenininho. Então, foi um tratamento mais leve por isso, né? 4 anos depois, tive uma recidiva. E aí, o tratamento já foi um pouquinho mais puxado. Mas, como vinha acompanhando, então, pegamos precocemente também. Uhum. E aí, o que mudou, né? A gente passa a se questionar, né? Como que a gente vê a vida a partir dali, né? E esse segundo diagnóstico, né, a recidiva, realmente a minha saúde emocional ficou bem abalada, né? Porque a gente se questiona, né? O que deu de errado, que não, né? Por que retornou, né? Vários questionamentos que a gente se faz, e que eu me fiz. E aí foi fundamental em ter encontrado e ter entrado, acessado o Canomama para poder compartilhar, vivenciar, né? Fazer essa troca, né, com essas outras mulheres. A própria prática da canoagem, né, o esporte ali, ter essa rotina de atividade física. E o que você sentiu a primeira vez que você chegou lá e encontrou outras mulheres, né? Cada uma ali numa fase ali, né, do seu tratamento ou pós-tratamento. O que você sentiu a primeira vez que você chegou lá? Acolhimento. Eu me senti muito Que acolhida, lindo. né? Identificação. Então, assim, né? Quando a gente chega e a gente começa a conversar, fazer essas perguntas que a gente sempre faz, né? Como é que foi o tratamento? Como que descobriu? E, e a gente se reconhece no olhar, né? Conhece o sentimento, o sofrimento, né? As dificuldades no olhar de cada uma. Então, esse acolhimento foi muito grande, Uhum. né? E então foi isso que eu senti quando eu cheguei. E realmente foi uma travessia, né? Esse movimento, porque assim me mobilizou. Eu estava já tentando, né, por recomendação médica, estabelecer uma atividade física de forma rotineira. Então, assim, conseguir manter esse movimento, essa atividade, engajar, né? Então, assim, com o apoio delas, né? Com a ajuda dessas mulheres, desse grupo. E o que os grupos de apoio oferecem que muitas vezes o ambiente clínico ele não consegue oferecer? O detalhe, né? O detalhe, o acolhimento é diferente, né? Porque, assim, com o apoio clínico, com o médico, nós temos a informação, a ciência, a medicina, a orientação do que pode, do que não pode, do como vai ser. Mas até pegando uma frase da Larissa, que é a nossa fundadora, a nossa capitã, ela fala assim que o Canomama chega na nossa vida naquele momento do pós, né? Que o médico vira assim e fala assim, acabou, pode seguir a sua vida normal agora. E aí a gente se pergunta, o que é vida normal? Né? Depois de passar por tudo isso, o que é normal? O que passou a ser normal? Não, a gente não consegue mais voltar ao que era antes, né? Então esse grupo ele favorece isso, né? Ter essa vivência com outras mulheres que passaram pela mesma experiência, né? Essas trocas diárias de convívio, esse enfrentamento, uma olhar a outra, ver, né, que outras conseguiram passar e que estão bem hoje, esses exemplos. Então tudo isso nos fortalece. E falando um pouco sobre a importância da atividade física, do esporte, como a prática na água entrou na jornada dessas mulheres, né? O que que faz assim de diferença para outros esportes, né? Qual que é esse reconhecimento que vocês tiveram, essa identificação com as águas? Olha, é bem simbólico, né? Água, fluidez, né? Vida e o contato com a natureza, né? Então, assim, só isso já traz um bem-estar para a gente. E a prática da canoagem é um esporte coletivo. Ele requer sincronia, então a gente tem que remar juntas. Foco, atenção ali naquele momento.
Então, tudo isso vai favorecer o quê? Não é uma atividade somente para o corpo, é uma atividade mental também. Você precisa estar focada, você precisa estar prestando atenção. Então, aquilo tudo favorece também a nossa saúde mental. E assim, é um esporte coletivo. Esse nosso grupo não é só aqui em Brasília, a gente faz parte de um movimento no Brasil. Nós somos mais de 20 equipes, nós fazemos parte do movimento de Remadoras Rosa do Brasil. E não é um movimento só aqui do Brasil, é um movimento mundial. Esse projeto ele começou com um médico canadense lá nos anos 90, que ele fez um estudo científico para responder, porque na época as cirurgias de mastectomia eram muito mais invasivas, né? Não eram conservadoras como as atuais. Então, ele precisava responder uma pergunta se exercícios vigorosos com membros superiores e com o corpo iria prevenir ou não o linfedema, que é uma consequência que existe, né, após a cirurgia da mama. E aí ele montou um grupo de mulheres sobreviventes. Esse grupo treinou, fez todo esse experimento, esse projeto científico que ele quis comprovar. Nenhuma desenvolveu linfedema e, ao final, elas não quiseram parar de remar. Elas quiseram continuar porque elas tiveram todo esse benefício desse grupo, desse social. Então, elas tiveram benefício bio, psico e social, né, após essa formação. E aí, a partir dali, elas difundiram isso para o mundo inteiro. Hoje são 150 equipes ao redor do mundo. Então, assim, tem uma base científica, né? Não foi alguém. E aí a gente treina e a canoagem, ela traz essa série de benefícios, né? Para o corpo, para a nossa mente, esse contato com a água. Aqui em Brasília nós somos privilegiadas, aqui com o Lago Paranoá. Temos um longo período de estiagem durante o ano, então favorece nossos treinos. E você já trouxe isso agora, mas eu queria muito que você retomasse um pouquinho. Existe também uma reconexão com o próprio corpo nesse processo, né? Que eu acho isso que é uma das coisas assim bonita, né? Quando você olha esse movimento da canoagem, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que isso trouxe para você? A imagem corporal, que fica bastante abalada, né, nesse grupo de pacientes, né? E eu digo que realmente, sim, para mim foi bem difícil, né? Depois da mastectomia, é complicado. A gente voltar a nossa sintonia com o nosso corpo, né? Nossa imagem corporal fica realmente comprometida. E a canoagem tem esse trabalho da dança, né? Para a gente remar, a gente movimenta o barco, né? No movimento que é uma dança, para fazer o barco andar. E por ser uma atividade física, a gente entra em contato ali mais direto com esse corpo. Então, falando de mim, por exemplo, para mim era bastante difícil fazer uma massagem, por exemplo, para depois fazer a fisioterapia oncológica, logo depois a cirurgia. Porque tudo que entrava em contato com o meu corpo, eu tinha ali uma dificuldade. Então, o exercício físico favoreceu bastante isso, né? A gente se reconectar. E aí, dizendo no meu caso em particular, essa reconexão com o corpo, né? Vivendo bem, se exercitando. Então, trouxe esse bem-estar e esse conforto, essa reconexão com o meu corpo novamente. Para quem está nos ouvindo e ainda não encontrou um grupo de apoio, por que dar esse passo pode ser transformador? Se ela fizer uma opção de entrar num grupo como Canomama. Olha, muito transformador. É um projeto transformador, né? A gente tem, sabemos de várias associações, vários grupos de apoio, né, para pacientes com câncer. Mas, assim, o nosso grupo, Canomama, ele promove a atividade física. E a gente sabe dos benefícios dessa atividade para a nossa saúde como um todo, né, para a prevenção. Então, fica, né, assim, a semente, né, dos benefícios que a gente pode colher, né, após acessar esse grupo. E assim,
a gente fala também que existem momentos. Tem mulheres que, quando entram no Canomama, sentem esse acolhimento, gostam, mas às vezes não ficam por muito tempo. E aí é a questão do momento de cada pessoa, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem que esperar aquele momento certo para poder acessar um grupo e poder buscar, né? Buscar esses benefícios, buscar acolhimento, buscar ajuda. Sim, sim. O câncer, ele pode ser uma experiência muito solitária. O coletivo, ele rompe esse isolamento. E de que forma você acha que isso favorece muitas mulheres que estão ali naquele processo de negação, aquele processo de estar ali dentro do casulo dela? Sim, favorece bastante, exatamente pelo coletivo. E a questão da identificação, é de ver na outra mulher possibilidades, né? Porque por mais que a gente tenha apoio, como você falou, o tratamento em si, ele é muito solitário, né? Acaba sendo assim, é a gente que está ali tomando a medicação, é a gente que vai passar por todo o tratamento, né? Então, para ela sair desse casulo, para essa mulher conseguir enxergar esperança. Eu digo que a gente traz outras mulheres que já passaram por isso e ver que outras mulheres estão bem, que já têm anos, que já passou, né, que superaram. Isso serve como esperança, né, para outras pacientes. Aline, o que ainda precisa avançar no Brasil para que as pacientes tenham acesso a iniciativas como o Canomama e como o Canomama também pode ampliar, né? Ele pode crescer. O que o Brasil ainda, o que falta para a gente incentivar um grupo como esse de vocês? E outros também, né? Com E certeza. ter mais também, né? Ter mais outras práticas, não É. só a canoagem, né? Sim. Outras práticas, né? Yoga, né? Lógico. Outras atividades. Lógico. A gente sabe, assim, lá fora, né? Nos Estados Unidos, falam muito em programas de survivorship, né? Que é programas que trazem também, não é só isso, mas trazem também esse acompanhamento, esse tratamento pós-câncer, né? Que é trazer essa mulher para tratar fisicamente, com atividades físicas, com apoio psicológico, com psicólogo, com nutrição, né? Tratando a saúde de forma integral. Então, realmente, no Brasil, a gente sabe que a gente acaba tendo essas iniciativas, né, do terceiro setor, por não termos essas atividades tão fortemente instaladas, né? E aí realmente incentivo políticas públicas, incentivo financeiro, tudo isso, apoio, né, de hospitais, clínicas, né? Os próprios médicos, acredito eu, né, que podem, né, hoje já incentivam bastante, né, essa prática. Então, ter esse incentivo, esse apoio, essa construção. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu sou uma mulher que sou de uma região que eu tenho lá, sei lá, um espaço como vocês têm aqui o Lago Paranoá. E eu estou ouvindo você aqui, né? Achei interessantíssimo e quero trazer aqui para a minha cidade. Como que eu posso começar esse movimento? Bom, Vocês primeiro, dão apoio, vocês têm algum tipo de sim, capacitação, eu não sei, né? sim. Treinamentos. Nós temos, né? Como eu falei, a gente tem a Associação das Remadoras Rosa do Brasil. Então, existe o site, né, dessa associação, existe a rede social também. Então, pode ser feito contato com elas. Pode falar conosco também, se não conseguir encontrá-las, porque a gente direciona. E a primeira orientação é que essa mulher procure se na região dela já existe algum grupo, né, de remadora rosa. Caso não exista, ela vai ter essa orientação de como formar esse grupo, vai ter essa capacitação, essa orientação de qual embarcação que ela pode utilizar. No Brasil, nem todas usam a mesma embarcação, né, que é o Dragon Boat, outras usam a canoa polinésia, por exemplo, né,
Vai depender ali da região, do local aí para treinar. Então, é possível sim, é só fazer contato com a Associação das Remadoras Rosa do Brasil. Ó, você que está nos assistindo, Aline, fala como que as pessoas podem acessar o Canomama. Qual que é nas redes sociais? Quais são os contatos? Olha ali e passa o contato. Certo. O Canomama, a gente tem a rede social, @canomama_time, ou o nosso site, né? Associação Canomama. Também consegue conversar com a gente por lá. No Instagram, né? No @ que eu passei, pode colocar uma mensagem, né? Mandar um direct pra gente, a gente responde e dá as orientações. E agora a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? Eu queria muito que você olhasse ali para aquela lente e que mandasse uma mensagem para aquela mulher que está começando agora, né, a sua jornada, que recebeu um diagnóstico, que está perdida, né? Como você pode orientá-la a iniciar a sua travessia? Certo. Bom, queria te dizer que para essa mulher que é difícil mesmo, mas não precisa ser tão dolorido e tão sofrido. Você não precisa passar por isso sozinha, né? Procure ajuda, procure apoio em grupos de redes sociais, procure associações, grupos que existam na sua cidade, na sua região. E o convite fica, né, para a gente remar juntas e atravessar esse período, porque sim, vai passar e existe vida após o câncer, sim, e também vida com câncer. Isso. E aí eu queria te fazer uma última pergunta. Aline, o que o coletivo te devolveu que o câncer tentou te tirar? Me devolveu vida. Devolveu minha vida e meu brilho nos olhos novamente. E é isso, né? Estamos chegando aqui ao final de mais um Lado a Lado Cast. Eu queria muito agradecer você, Aline. Agradecer a todas as meninas lá do Canomama. Eu sou, assim, uma incentivadora do que vocês realizam. Vocês fazem um trabalho assim que inspira e que acolhe tantas mulheres nesse país e que esse país teria que investir mais, né? Porque eu acho que a gente tem possibilidades aqui no país, né? Nós moramos num país que é privilegiado, que a gente tem áreas que a gente poderia estar utilizando para ajudar tantas mulheres, né? E eu acredito muito nesse coletivo. Eu acho que esse coletivo ele ajuda assim juntas, né, a fazer essa travessia de uma forma mais leve e generosa, né? E aí a gente se acostuma a pensar que força é igual a algo individual. Mas talvez a verdadeira força esteja em dar a mão, em reconhecer que ninguém precisa atravessar a dor sozinho. Como disse Helen Keller, sozinhos podemos fazer tão pouco, juntos podemos fazer muito. Que a gente nunca esqueça, quando uma mulher se levanta, ela não se levanta sozinha, ela puxa outras com ela. E é isso que o Canomama faz. Muito obrigado, Aline. Te agradeço, leve meu abraço para todas as meninas do Canomama e eu espero ter vocês aqui em outros episódios. Certo. Obrigada, Marlene. E fica o convite para quem sabe um dia você conseguir ir lá no nosso projeto, conhecer, remar com a gente. Oh, pode ter certeza. Conhecer a gente de pertinho. Isso aí, muito obrigada. Obrigada. E é por isso que o Lado a Lado Cast existe, para caminhar com você, mas também para te ajudar a fazer escolhas mais conscientes. Os episódios já estão no ar. Se essa informação ela te ajudou, se ela chegou no teu coração,
encaminhe para uma outra pessoa que você ache que essa informação vai ser útil. E compartilhando informação segura e de qualidade, a gente vai ajudar com que a paciente com câncer ela tenha uma boa travessia e ela consiga ter esse espírito coletivo, que é o que a gente conversou hoje. Eu te espero no próximo episódio do Lado a Lado Cast.